é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Ele que é o princípio da simplicidade absoluta. Eu ia ler em outros textos aqui, mas nesse exato momento, enquanto eu falava o que falava, durante essa vinheta, o meu coração se deslocou em uma outra direção. E eu vim aqui para a primeira epístola de João, no capítulo 4, e vou ler do verso 7 em diante. Você consegue prestar atenção mesmo? Olha só, amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus. Essa é a razão. E você diz que quer Deus, que se reúne em nome de Deus, então ame a todos e ame aqueles com os quais você se reúne chamando de irmãos. Por quê? Porque o amor procede de Deus, e se não houver amor, não há nada de Deus se manifestando ali. E todo aquele que realmente ama o próximo, ama a criação, ama o filho, ama a mulher, o marido, os pais, as mães, e ama também o adversário, o inimigo, o que não nos entende, o que não nos compreende, o que não nos deseja bem. Ama e ora para que a mente dele mude, e para que ele se converta ao verdadeiro entendimento do que seja um relacionamento de saúde entre os homens. Então ame, porque todo aquele que ama é nascido de Deus, é nascido de novo. Quem ama, nasceu. Ninguém ama sem ter nascido de Deus. E quando a gente fala ama, a gente não está falando de paixão, nem de gosto, nem de preferência, nem de afinidade, nem de tesão. A gente está falando de amor, conforme Jesus ensinou. É esse amor que é decisão, que é escolha, que é fruto do caráter da gente. E que tem o poder de escolher amar inclusive o inimigo e orar inclusive por aquele que nos persegue. Quando o Novo Testamento fala de amor, é desse tipo de amor que opera contra o capricho, contra a vontade, contra a raiva, contra o ódio, contra a antipatia. E decide praticar o bem e ser bem. Porque isso é fruto do seu caráter, porque aquele que ama é nascido de Deus. E tem mais. Aquele que ama conhece a Deus. Conhece. Tenha certeza disso. Não há compêndios de teologia, não há estudo de línguas originais, não há cursos de exegese, nem teorias hermenêuticas que vão fazer você conhecer Deus. Deus só se revela como Deus pela fé que opera pelo amor. Deus só se revela como Deus mediante a fé que opera pelo amor, de modo que aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Sabe quem é Deus. E só sabe quem é Deus aquele que é capaz de amar, de decidir pelo bem, com o coração desamargurado, exercendo isso como um privilégio ungido pelos céus, responder à vida com amor e não conforme o trato animal das relações predatórias. Aquele, porém, que não ama,
não ama o próximo, odeia, antipatiza. O mundo está dividido entre pretos, brancos, amarelos, pobres, ricos, feios e bonitos. O mundo é dos mais cultos, ou dos que atiram melhor, ou dos que são a favor do porte de armas. E assim, em nome de Cristo, em nome de Deus, no ocidente da terra, o mundo está todo fragmentado e partilhado e despedaçado, espatifado pelos ódios segmentados. Porque aquele que não ama pode filosofar e dizer o que queira. Eu olho para alguém, ele pode carregar a cultura que carregar, se ele for um poço de absinto, incapaz de amar, eu sei que ele já perdeu o sentido essencial do significado da vida, porque na amargura perde-se o sentido da filosofia perene, do discernimento perene, que significa, que valida o ser para a vida. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. E não venha com desculpinhas. Pegue todos esses rolos de cursos teológicos e bote num lugar adequado, porque eles não significam nada em relação a Deus. Quem não ama o próximo não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se você ama só o próximo que te quer bem, Jesus disse que isso ainda não é amor. Isso é uma barganha de afinidades que os pagãos fazem igual. A gente ama quando a gente passa por cima dos desagrados, dos não interesses, das distâncias de compreensão, mas assim mesmo a gente cobre, a gente traz remissão, cobertura acolhedora. Porque nisto se manifestou o amor. O padrão do amor não é um homem amando 1000 mulheres, nem é uma mulher suportando os maus tratos de um homem. Não. Nisto se manifestou o amor. Quer saber como é? O amor de Deus em nós. Como se manifestou? Qual é o paradigma? Ele se manifestou em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O amor de Deus é entrega para morrer, para que aqueles que creiam que foi um ato de amor absoluto, agora provocados por esse amor, aprendam a viver. Provocados por esse amor, emulados por essa paixão eterna que veio ao nosso encontro, constrangidos, enamorados, conquistados, seduzidos por este amor divino, sabendo que Deus enviou o seu Filho como cobertura, propiciação, como apagamento dos nossos pecados. Meu coração reage a isso, se constrange diante disso e se entrega ao amor. Nisto consiste. Não em que nós tenhamos amado a Deus primeiro, porque nós somos incapazes disso. Mas o amor consiste no fato de que Deus enviou. Ele manifestou o amor em haver enviado o seu Filho para aprendermos a viver segundo ele, provocados e emulados pelo Evangelho, que acontece em nós agora como uma usina de gratidão.
Nisto consiste o amor, a textura do amor, a tessitura do amor, a natureza do amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, não tem nada a ver com a gente, nós não provocamos nada desse mundo. Nós somos apáticos para o amor. Mas o amor consiste no fato em que Ele nos amou. Ele tomou a iniciativa, tudo vem dele. Ele nos amou e enviou o seu Filho como cobertura pelos nossos pecados. Meus amigos, meus amados, se Deus de tal maneira nos amou, pelo amor de Deus, e a gente diz que é discípulo desse amor, que foi salvo por esse amor, e que diz que é grato a esse amor, então se isso é verdade, meus queridos, meus amados, se é fato mesmo para vocês, se não é história, blá blá blá, poesia religiosa, auto-engano, mas se é verdade, então amemo-nos uns aos outros, amemo-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém, ser humano nenhum, jamais viu a Deus para dizer que Ele é lindo, bonitinho, gostoso, internurante, apaixonante. Não, ninguém nunca viu a Deus e nem verá. A relação com Deus não é relação de visibilidades, nem jamais será. Porém, se amarmos uns aos outros, se como criaturas nos incluirmos, nos perdoarmos, nos acolhermos, mesmo não achando que devemos viver um com o outro, mas nos perdoamos até para nos separar, como ninguém jamais viu a Deus, o que sobra para amar é o outro, é o próximo. E se for assim, eu que nunca vi a Deus, mas amo a sua criatura e a sua criação, que eu então saiba que Deus permanece em mim. E o seu amor é em mim dilatado, crescente, aperfeiçoado. Eu vou virando gente, eu vou virando Jesus, eu vou virando Cristo, vou virando Filho de Deus, vou sendo cristificado pela prática do amor. Cristo vai sendo ativado na minha mente, nas minhas emoções, no meu espírito, se dilata e cresce em mim. Nisto conhecemos que permanecemos em Deus e que Deus permanece em nós, em que Ele nos deu do seu Espírito. E que Espírito é esse? É o Espírito do amor. O fruto do Espírito qual é? Que Espírito é esse? Pois o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nós sabemos que estamos nele, que permanecemos nele, porque damos esse fruto, cujo beneficiário mor é o meu próximo, e que volta sobre mim, dilatando a minha mente, me aperfeiçoando pensamentos, emoções e decisões de consciência, sendo ativado na plenitude do amor de Deus quando eu o pratico. É assim que é. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Para nós isso está certo. Mas aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, e de coração fizer isso, e porque faz isso de coração, ama os outros filhos de Deus, mesmo os mais esquisitos, então esse fique sabendo de uma coisa: esse permanece em Deus. E Deus permanece
nele. E nós conhecemos e cremos o amor que Deus nos tem, pois Deus é amor, e aquele que permanece no amor, amando o próximo, amando a vida e tratando tudo como resposta do caráter do bem de Deus plantado em nós, esse permanece em Deus e Deus permanece nele. E nisto é em nós ativadas, são em nós ativadas todas essas dimensões amortecidas do amor de Deus. O amor de Deus cresce, se dilata, se aperfeiçoa, se corporifica, aumenta a minha inteligência emocional, espiritual, em todos os níveis, me dá autocontrole, me dá domínio próprio, fortalece o meu caráter, eu sou aperfeiçoado no amor. Para que venha que dia venha, o dia do juízo, o dia da morte, o dia do chamado, nós não tenhamos medo em qualquer dia, nem em qualquer hora, estejamos prontos para viver e para toda apresentação na vida e na morte, pois, segundo ele, Jesus tem sido, nós mesmos nos entregamos como pequenos Jesuses e Cristos para sermos conforme ele neste mundo. Senhor Jesus, foi para isto que fomos chamados. Esse é o novo nascimento, esse é o nascer do amor. Esse é o nascer da água, do Espírito, do arrependimento que muda a mente e da consciência que planta novos valores em nós e que nos permite enxergar como nunca antes nos tínhamos visto ou percebido. Mas só o teu Espírito pode fazer uma palavra tão simples do Evangelho mais singelo se instalar no coração das pessoas. Só tu. É por isso que, com toda simplicidade, eu peço que tu simplesmente tornes irresistível esta palavra da luz, palavra da verdade, da justiça, palavra do teu amor, palavra do nascer de novo. É o que eu te peço, que seja assim agora. Que seja assim agora, e eu tomo posse de que assim está sendo. Em nome de Jesus. Amém.